E nós começamos o Liberdade de Opinião, como sempre, hoje, de maneira especial para conversar com o jornalista Sidney Rezende, que acompanha a política nacional há muito tempo, mas a política fluminense, a política carioca com mais atenção, O Sidney conhece muito bem o Rio de Janeiro, o estado todo, acompanha há muito tempo o que acontece na cidade do Rio de Janeiro e certamente, como todos nós, acompanha desde hoje cedinho este episódio que levou à cadeia o prefeito Marcelo Crivella. Nós mostramos aí as imagens, Sidney, repetimos imagens que estamos mostrando desde as 6 horas da manhã, quando as nossas equipes já estavam posicionadas na Barra da Tijuca, no condomínio de Marcelo Crivella, onde ele foi surpreendido de pijamas pelos investigadores, segundo o advogado acaba de contar. Temos equipes também aí na cidade da polícia, na delegacia fazendária, onde ele está prestando depoimento, e ele está preso no contexto da investigação sobre o QG da propina. É uma investigação que corre desde o ano passado, a partir da delação premiada de um doleiro que denunciou primeiro o empresário Rafael Alves, irmão do ex-presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, que, embora nunca tenha tido um cargo formal na administração pública do Rio de Janeiro, era tido e havido como alguém com muito poder na administração Marcelo Crivella. E, segundo a denúncia, ele era o homem responsável por receber dinheiro, propina de empresários. Esse é Rafael Alves, vejam só, nunca teve cargo formal na administração Crivella, mas era irmão do presidente da Rio Tour e um homem de extrema confiança de Marcelo Crivella. E ele seria o gestor do QG da propina, segundo a denúncia. Então, o que ele fazia? Ele procurava empresários que queriam fechar contratos com a Prefeitura do Rio de Janeiro e cobrava deles propina para assinar esses contratos. Empresários que já tinham contratos com a Prefeitura do Rio de Janeiro e tinham dinheiro para receber da Prefeitura do Rio, podiam ser beneficiados, ou seja, receber o dinheiro na frente de outros, desde que pagassem propina também a Rafael Alves. Além de Crivella, são alvos da operação Mauro Macedo, Rafael Alves, que nós estamos mostrando aí, Mauro Macedo, que foi tesoureiro de campanha de Crivella, o ex-vereador Fernando Moraes e o ex-senador Eduardo Lopes. Sidney, em novembro, o prefeito esteve aí na CNN, no Rio de Janeiro, para participar da sabatina que nós fizemos com os candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro. Eu fiz a sabatina, o questionei sobre o assunto, sobre o QG da propina. Ele negou, evidentemente, a acusação e chamou a investigação de fofoca. Queria que você falasse um pouquinho sobre o caso em si e sobre o que isso significa para a história recente do Rio de Janeiro, Sidney. Bom, Colombo, para começar, ela é uma operação legal, ela é legal, tem a chancela da Polícia Civil do Rio, do Ministério Público, portanto, tem aí estas duas pernas importantes numa investigação para uma terceira futuramente, se o caso chegar com a sua completude na Justiça. Então, ela é legal. Quanto à legitimidade, a conversar, porque vamos tratar disso aqui de uma maneira muito localizada do Rio de Janeiro e depois de uma forma mais ampla, nacional. É muito complicado qualquer tipo de investigação que redunde numa cobertura espetaculosa ou ainda incompleta. No caso, faltando 9 dias para o mandato terminar, o ex-governador Pezão também foi preso antes do mandato terminar. Por acaso, ambos do Rio de Janeiro, um governador do estado, agora outro prefeito da cidade, ambos foram eleitos, né? Também na chapa, outro como cabeça de chapa, outro também, outros casos como a prefeitura de Niterói, também teve agora, bem há pouco tempo, o prefeito de lá investigado. Não se trata de se dizer que um homem público, um governante, esteja acima da lei, porque não é o caso. Mas também é preciso ter cuidados também para que uma investigação seja completa, seja quase próxima da definitiva, para quando esse material chegar na Justiça, seja um material realmente finalizado. Por quê? Porque pode acontecer de isso para a Justiça, já em segunda instância, o prefeito daqui a pouco, no dia de hoje, até pode receber uma liminar, voltar para casa, depois
depois se questionar a própria operação. Isso não é bom. Não é bom para a democracia do Rio, porque, na verdade, ele foi eleito diretamente. Não é bom para o processo administrativo, para a tranquilidade da cidade, para a tranquilidade da política de um Estado já que está numa situação muito complicada, não só no âmbito estadual, como no âmbito municipal. As finanças estão em frangalhos. A prefeitura atual está terminando sob o risco de não se ter condições mais adiante de passar para o novo prefeito tudo estabilizado, sem 13º, sem contas a pagar, todas pagas, já se sabe que não. Então, tudo isso é muito complicado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o Ministério Público e a Polícia Civil tem que ter essa sensibilidade. Não dá muito para se dizer, não temos nada a ver com a política. Tudo isso tem a ver com política. Ter cuidados é muito importante. Por quê? Porque tudo indica, pela investigação que se conhece até agora, que de fato, você relatou aí, Rafael Alves fazia esse tipo de meio campo. Ele se utilizava de um tráfico de influência e penetração e prestígio seu e da sua família dentro da máquina pública, e ali ele criava, entre aspas, as facilidades para quem fez um trabalho e não recebeu, e ele fazia com que esse dinheiro saísse mediante pagamento de propina, ou quem queria fazer negócios teria que passar por que se chamou aí de QG do crime, foi expressão do Sérgio Misrai, que foi o doleiro que foi preso. Você repare, Colombo, senhoras e senhores, que nós temos aí uma mesma estrutura. Sempre tem um doleiro, sempre tem um operador, sempre tem um tesoureiro, sempre tem alguém próximo de quem foi eleito diretamente, quem é o prefeito, quem é o governador. Nem sempre o prefeito e o governador sabem de tudo, Colombo. É importante colocar isso. Eu estou tendo esses cuidados, Colombo, não é passar a mão na cabeça de ninguém. É apenas para que nós não comecemos a cultivar uma cultura da vingança, a cultura do ódio ou a cultura de se colocar em praça pública como um Judas, sem se ter a investigação completa. Eu quero dizer que, claro, se faz esse tipo de operação e o cheque chega para o prefeito assinar, o ideal é que um prefeito, um governador, um presidente, leia o que está assinando, verifique o que é aquele valor, embora trabalhe com valores muito altos, questione, pergunte para o seu assessor, para a área financeira, o que é aquilo que ele está assinando. Mas não é muito assim que a coisa acontece. Então, o que eu quero dizer é, não estou imiscuindo, retirando responsabilidades do prefeito Crivella. Estou apenas defendendo que se tenha a proporção de culpabilidade das pessoas proporcional ao que elas estejam fazendo. Seja no caso de culpabilidade porque praticaram um crime ou de inocência se de fato ela não tem nada a ver com isso. Então, em resumo, eu acho tudo isso muito ruim, péssimo para o Rio de Janeiro, já joga a imagem do Rio de Janeiro diante do Brasil como se fosse uma terra governada por ladrões, por traficantes, por milicianos, por incompetentes, por criminosos em geral. Como sabemos que isso não é o real retrato da nossa cidade e do nosso estado. Isso é muito ruim para o Brasil, inclusive. Eu preferiria que essa investigação fosse mais definitiva. Tem um pouco de dúvida se ela é. Vamos aguardar quando ela chegar lá para o ministro Fachin fazer a sua análise em Brasília. Nós não temos acesso, por exemplo, aos argumentos apresentados pelo Ministério Público para pedir a prisão de Marcelo Crivella durante o curso das investigações. Eu fazia essa observação aqui mais cedo, Sidney. Não há formação de culpa ainda, porque nem Marcelo Crivella, nem nenhum dos outros acusados foram julgados pelo Poder Judiciário. Portanto, eles não são considerados culpados, são todos suspeitos até agora. Um suspeito, geralmente, é preso no curso de uma investigação por tentar atrapalhar essa investigação. Ou por destruir prova, ou por usar da relevância do cargo, da posição econômica, política ou social que tem para tentar provocar algum constrangimento à investigação, à testemunha, uma tentativa de destruição de prova. No caso do prefeito Marcelo Crivella, como a investigação corre sob segredo de justiça, nós não sabemos quais foram os elementos que foram aceitos pelo Poder Judiciário, porque a prisão foi pedida pelo Ministério Público, mas foi admitida pelo Poder Judiciário, para que ele fosse preso sem informação de culpa. Algo aconteceu no meio do caminho aí, né? Claro, Colombo, isso é muito importante colocar. Repare, eu estou pedindo um sentido mais alto, né, do senhor e da senhora para entender o que nós estamos falando aqui. Quando se leva à execração pública, ainda mais um homem público, não é? No caso aqui é um prefeito, um assessor, como é o caso, um delegado, né? É muito importante que a polícia reúna
todos os elementos comprobatórios. Porque quando se diz, olha, não se formou a culpa, Colombo, você tem razão, mas a execração pública, ela já existe, porque ela cria a suspeição no primeiro momento. Isso não é um fenômeno só do Brasil, não, tá? Nos Estados Unidos isso acontece também, em outros países do mundo, parece que se tem, e a própria polícia é um pouco um desejo de ver alguém algemado, né, que seja fotografado por centenas de milhares de fotógrafos, ou que seja execrado nos telejornais, mostrando a imagem dele de culpa e tal, sem ela ter sido ainda totalmente formalizada. Então, a suspeição, ela deve vir junto com a descrição. E quando se tira alguém apeado do poder que está, faltando 9 dias, e fazê-lo isso de maneira escancarada, isso é ruim para todo mundo. Isso é péssimo, principalmente se houver inocentes. Isso é péssimo porque fere o princípio básico do voto do eleitor, que é sagrado, ele deve ser respeitado para se evitar qualquer tipo de processo injusto ou incorreto. Isso, como você bem lembrou, torna-se um elemento histórico e é levado para adiante. E eu tenho dúvida também do caráter pedagógico. Então, eu estou, de fato, aqui, pessoalmente, com a liberdade de opinião que você me permite, questionando não a legalidade no primeiro momento, porque eu acho que não é ilegal, mas a legitimidade de se fazer isso nessas condições. Poderia-se esperar 10 dias ou 15 dias e fazê-lo com toda a completude, alguém já fora do poder e todas essas pessoas serem convocadas, como agora até foram. Mas nesse momento, no exercício do cargo, isso cria uma balbúrdia no finalzinho da transição, isso cria um problema enorme de toda a ordem. Então, é preciso que o poder público também, no caso aí a polícia, o Ministério Público, tenha esse tipo de cuidado. Eu nem estou falando de ideologia, nada disso, Colombo. O eleitor nem sabe se eu votei ou não votei no Crivella, se eu penso isso dele, eu penso aquilo dele, salvo o que eu escrevi, o que eu já falei. Não é isso que estamos falando. Estamos falando apenas que não se pode querer para o outro o que se pode imaginar acontecer com você ou com qualquer outro cidadão. Seriedade no cumprimento da investigação policial, do levantamento no Ministério Público de dados, defendendo o cidadão, defendendo a sociedade e a justiça, é o mínimo que se quer. Eu não gostaria, de fato, de mais adiante se descobrir que não foi bem assim que as coisas aconteceram. Embora tudo indica, aqui pela expressão que disse esse doleiro, que havia ali um QG, né, como ele bem lembrou na expressão dele, usou QG da propina. Mas também quem está acuado é capaz de botar mais gente junto, porque mais gente junta é capaz de você até ficar ali sobre a água, né? Mas se ficar todo mundo amarrado a alguma coisa, vai todo mundo afundar. É muito comum os doleiros também acusarem os outros para não levarem sozinho a culpa. Eu acho que vamos esperar um pouquinho, esse caso vai subir, viu? Vai para a justiça e vai subir. Segunda instância para tirar o prefeito e depois isso vai lá para o Supremo Tribunal Federal, viu? Muita gente cita, não é, Sidney? Eu repito, nós temos uma dificuldade por não termos acesso ao processo como um todo, porque ele corre sob sigilo de justiça. Então, nós não sabemos, por exemplo, se o prefeito foi preso hoje porque estava tentando destruir documento, coagindo testemunha. Né? Isso pode ter acontecido, né? Verdade. Tentando atrapalhar a investigação. Um elemento novo no meu comentário, se assim fosse. Exatamente, né? Se for isso, agora isso precisa ser muito bem provado, como o Sidney lembrou, sob pena de o país, de as autoridades cometerem uma injustiça contra alguém que neste momento não tem culpa formada. Mas um aspecto, eu estava lendo aqui, recuperando um pouco dessa denúncia do QG da propina, e um aspecto que chamou a atenção dos investigadores, por exemplo, lá em março, quando houve uma operação de busca e apreensão na Rio Tour, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, liga para o celular do Rafael Alves, que não era, em tese, ninguém, a não ser irmão do presidente da Rio Tour. Quando eu digo ninguém, do ponto de vista administrativo, ele não tinha cargo. Por que ligar para alguém que não tem cargo nenhum para saber? É natural que o prefeito queira saber se está acontecendo uma operação num departamento que está sob orientação dele, né, sob autoridade dele. Então, natural que o prefeito Crivella quisesse entender. Tem uma operação na Rio Tour, qual é a denúncia, quem está aí, é a federal, é a Polícia Civil, qual é o problema? Mas por que ligar para o Rafael Alves, que é acusado por esse doleiro de ser o gestor do QG da propina, e não para um funcionário público, que fosse para o Marcelo Alves, o irmão que era oficialmente o presidente da Rio Tour. Aí ele liga para o celular do Rafael Alves, um delegado atende o telefone durante a operação e diz, olha, aqui não é... E ele liga e pergunta, está acontecendo alguma coisa na Rio Tour? Tem operação na Rio Tour? Está sabendo o que é? E o delegado se identifica, diz, olha, não é o Rafael Alves, aqui é o delegado tal, está acontecendo a operação... E o prefeito desliga o telefone. Por que ligar para o Rafael Alves para saber se tem uma operação na Rio Tour?
Bom, agora nós entramos num outro estágio para a gente conversar, Colombo, que é o seguinte: é a informalidade que se tem hoje funcionando, reinando na administração pública brasileira. É lamentável, porque se não existisse essa intimidade, nós não teríamos doleiros trabalhando em paralelo, amigos que ficam fazendo serviços, entre aspas, influentes que acabaram por ajudar você a se eleger, outras pessoas que acabam mandando e desmandando na retaguarda do poder, mais até do que o prefeito ou do que o governador. Mário Peixoto, por exemplo, que está preso agora, também mantinha esse tipo de intimidade nas hostes de poder do governo estadual do Rio de Janeiro. Então isso existe. Isso é muito comum e muito típico da família brasileira. Para quem imaginava as primeiras movimentações da Operação Lava Jato, que já mostraram resultados também desse tipo de funcionamento de corrupção em paralelo, que aquilo fosse o fim em si mesmo, hoje vê que não, porque muitos outros casos eles se repetem. Então o que acontece? O candidato, às vezes muito frágil, sem dinheiro, se aproxima de grupamentos ou grupos se aproximam do candidato, incentivam, levantam dinheiro, apoiam, passam ali pela tesouraria, fazem tudo o que puderem fazer para que o candidato se eleja. Ele se elege, ele começa a ter que pagar, de certa forma, a impressão é essa, tudo que foi feito por ele pela campanha, começa a permitir que se tenha esse tipo de funcionamento. Não é de hoje, Colombo, que vereadores, deputados, senadores influenciam com indicações na máquina pública, toma lá da cá mesmo, e até no governo federal também tem esse tipo de cultura de indicações, isso acontece, e aí cria o que nós estamos conversando aqui, a raiz da sua pergunta. Esse poder paralelo faz com que um prefeito ou governador ligue para alguém que não é funcionário público, ou alguém que tem o comando ou liderança sobre um grupo e pede a ele favores, ou pede a ele para fazer isso ou aquilo, ou indicar nomes, ou afastar outros, para depois aparentar que é o prefeito, que é o governador ou que é o presidente que está fazendo isso. Isso faz parte corriqueira da política brasileira, mas sem dúvida é absolutamente suspeito que um prefeito faça uma ligação como essa para indagar alguém de fora sobre isto ou aquilo. Ele só o fez porque ele tinha intimidade e porque certamente confiava na resposta que ele ia receber desta pessoa, entre aspas, que era uma espécie de seu aliado. E o Rafael Alves é este senhor que nós estamos mostrando aí agora, também são imagens feitas pelas nossas equipes. Hoje cedinho, lá na Delegacia Fazendária da Cidade da Polícia, Zona Norte do Rio de Janeiro, o Rafael Alves também foi acordado por agentes da Polícia Civil que, em parceria com procuradores do Ministério Público Federal, cumpriram mandados de prisão, entre eles contra Rafael Alves e também contra o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Sidney, agora há pouquinho com o Leandro Rezende aqui no Novo Dia, e quero lembrar que a gente continua de plantão ali na delegacia, hein? Assim que o prefeito Marcelo Crivella sair, se ele resolver falar, nós vamos registrar aqui na programação da CNN, assim como registramos o que ele disse na entrada, pedindo de justiça e atribuindo a prisão dele ao fato de ele ter sido um prefeito que combateu a corrupção, que não deu vida fácil para empreiteiras que antes mantinham esquemas corruptos no Rio de Janeiro, que renegociou contratos como festas de Réveillon, Carnaval, e que ele espera que seja feita justiça agora. Mais cedo, Sidney, com o Leandro Rezende, aí no Rio de Janeiro também, que conhece muito bem o Rio, nós estávamos recuperando aqui os episódios da história recente do Rio de Janeiro, né? Então passaram pela prisão o ex-governador Moreira Franco, por circunstâncias diferentes, em ocasiões diferentes, não cabe aqui a comparação dos casos, mas o fato é que passaram pelo sistema penitenciário do Rio de Janeiro, Moreira Franco, Rosinha Mateus, Antony Garotinho, Sérgio Cabral, que ficou, não é? Luiz Fernando Pezão, você lembrou, foi preso em dezembro, um mês antes de terminar o mandato. Wilson Witzel, que surgiu com a onda da nova política, está afastado, sofrendo processo de impeachment. O Rio de Janeiro está sendo governado por um governador em exercício, que é o Cláudio Castro. Houve quase que um arrastão no Tribunal de Contas do Estado, sobrando uma conselheira só, de vários outros denunciados, acusados de corrupção, 10 deputados estaduais acusados na Operação Furna da Onça, 2 ex-presidentes da Alerj passaram pela cadeia, Paulo Melo, Jorge Pisciani. Agora, o prefeito no exercício do mandato, preso, né? Repito, respeitando as particularidades de cada caso. O que é que se passa com o Rio de Janeiro? Que tipo de esperança as pessoas no Rio de Janeiro podem ter de que o futuro, no curto prazo, vai ser diferente, Sidney?
Colombo, esperança sempre, porque não há mal que perdure. Isso não é coisa divina, que alguém botou o dedo e disse que aqui no Rio vai ser pior que outros lugares, longe disso. Agora, tem uma raiz histórica para isso, pelo menos é a minha opinião, que ela se dá quando o Rio de Janeiro, que é o antigo estado da Guanabara, deixa de ser capital federal, a capital federal vai para Brasília e aqui passa-se um processo que depois se deu o nome de fusão. O antigo estado do Rio de Janeiro foi fundido ao antigo estado da Guanabara e redundou na realidade geográfica que temos hoje e política. A partir dali, o que se viu? As cabeças dirigentes do Brasil, em geral, foram para Brasília, ainda se manteve aqui o mobiliário, uma estrutura parcialmente federal, não é? Que tanto é que o Rio de Janeiro tem, por exemplo, uma gigantesca malha da educação, que é uma das maiores do Brasil, sob a órbita do município, por exemplo, muito por conta da antiga honra nossa de ter sido capital federal do antigo estado da Guanabara. Só que a partir dali se desempenha e se desenvolve um tipo de política o que há de se atribuir como uma das piores pragas, né? Que é o clientelismo, que é uma prática em que se dava até a época um cano para ter uma bica d'água em troca de votos. A velha história de dar um par de sapatos, né? Você dá primeiro um sapato, depois o outro, um antes da eleição, outro depois. Isso começou a se difundir, esse populismo no Rio de Janeiro. E os governos foram se sucedendo impregnado de uma política distorcida, enfraquecida. O Rio foi perdendo projeção. Tanto é que é bem curioso, o Rio de Janeiro se preocupa muito com o Brasil, o carioca se preocupa muito com o Brasil e menos conosco. Aqui é um pouco diferente de São Paulo. Vocês aí em São Paulo, Colombo, discutem muito, mas muito mesmo, os problemas de ordem mais interna. Nós pouco sabemos aqui dos problemas nacionais que São Paulo enfrenta. Aqui do Rio é o oposto. Vocês sabem tudo do que acontece de ruim, de complicado no âmbito nacional, que nasce aqui do Rio de Janeiro, e muitas vezes se surpreendem quando chegam aqui e veem as coisas boas que também existem. Então, a partir dali, nós tivemos uma sucessão de problemas que redundou historicamente nesse levantamento aí que você fez e que é triste para todos nós. Por que eu digo que há esperança? Porque o Rio de Janeiro é uma das joias do Brasil. O Rio não é só do Rio, o Rio é do Brasil. A imagem que temos lá fora é uma imagem não só da beleza estonteante, geográfica que temos, não é? As características urbanísticas que enfrentamos e os problemas de toda a ordem, da pobreza e da miséria, que também chamam atenção no exterior. O que acontece aqui pode acontecer em outras cidades e já está acontecendo, de bom e de ruim. Tem coisas ruins em outras capitais que nasceram aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pode ser o Brasil amanhã. Então é importante que o Brasil abrace o Rio de Janeiro também e os cariocas e fluminenses entendam o seu papel histórico para não prosseguir esse caminho que você citou aí, que é lamentável, que eu fico muito entristecido, porque apesar de ser de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vivo aqui, trabalho aqui, produzo aqui, gostaria muito que o Rio de Janeiro mais acertasse do que errasse. E conhece muito bem o Rio de Janeiro e eu repito algo que eu disse aqui mais cedo, quando a gente enumera esses casos todos no Rio de Janeiro, a prisão de tanta gente, tantos casos de corrupção, é sempre importante fazer a separação que nós não estamos falando do povo carioca, nem do povo fluminense, e se dá para enxergar, e sempre dá para enxergar o copo meio cheio nessas circunstâncias, o que acontece no Rio de Janeiro, talvez numa escala maior, é verdade, no Rio de Janeiro, mas acontece em outras escalas em praticamente todas as cidades e estados do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, como o Sidney lembrou, muito do que acontece no Rio de Janeiro fica sob o olhar de todo o país pela relevância que tem o Rio, pelo fato de o Rio ser o símbolo do Brasil. Mas acontece em São Paulo. Em São Paulo teve denúncia no Tribunal de Contas do Estado, não deu em nada. Em São Paulo tem denúncia na Assembleia Legislativa, não deu em nada. Inclusive uma de assédio sexual agora debaixo do nariz do presidente da Assembleia Legislativa, também nada. Denúncias de casos de corrupção no governo do Estado, em obra do Rodoanel, em obra do metrô, deu em nada. Lava Jato em São Paulo, deu em nada, diferentemente do que acontece no Rio de Janeiro. A Câmara Municipal de São Paulo é dominada por várias famílias diferentes, grupos políticos, assim como acontece no Rio de Janeiro há muitos anos também. Então, basicamente, a gente está falando da mesma coisa. Se dá para olhar o copo meio cheio, é que no Rio de Janeiro, pelo menos, as coisas têm tido consequência diferente, por exemplo, do que acontece em São Paulo, que as denúncias surgem, vão embora e ninguém sabe se roubaram dinheiro do metrô, se roubaram dinheiro do Rodoanel, se a deputada que foi assediada na Assembleia Legislativa vai ser merecedora de justiça por parte dos colegas ou não, se o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, indicado pelo governador,
e acusado de roubar dinheiro do metrô continua no cargo, não continua no cargo, vai preso, não vai preso, enfim, em São Paulo pouca coisa tem fim, Agora, como acontece aí no Rio de Janeiro. Colombo, eu te agradeço aí esses seus exemplos, mas nós não estamos disputando coisas ruins nem mazelas, né? Não, eu acho que nós temos que ter uma preocupação que o Brasil seja um país sério, né? Com os seus estados agindo com seriedade, os seus povos também, tanto de São Paulo como do Rio, com a mesma preocupação da gente fazer a coisa decente, fazer avançar. Eu acho que nós temos muitos bons exemplos, né? São Paulo é uma pujança econômica fantástica, né? O povo de São Paulo profundamente trabalhador, o povo do Rio de Janeiro quer acertar também. Então eu tenho a impressão que esse é o lado bom da esperança que a gente tem que trabalhar. Agora, para isso, voltando ao caso central que você me convocou hoje para comentar, eu só quero seriedade, que a investigação seja matadora nesse aspecto, que ela seja completa, que ela seja real e não espetaculosa pura e simplesmente, porque isso não ajudará, só prejudicará, ainda dará a sensação do cidadão de dizer assim, fizeram todo um alarde aí, não deu em nada. Não pode dar em nada quando se tem alguma coisa muito séria e criminosa para ser desnudada. Que seja, mas com prova, com investigação inteligente, com uma justiça atuante e rápida. É isso aí, o chamado devido processo legal. Sidney Rezende, nós continuamos em contato então com vocês aí no Rio de Janeiro, evidentemente, e voltamos a falar a qualquer instante, caso surja, e certamente vão surgir novidades neste episódio importantíssimo para a história do Rio de Janeiro e para a história do Brasil hoje. Muito obrigado, Colombo, pela atenção. Eu peço só desculpas porque eu não estou naquela banda de música, né, que vibra com o que é ruim. Eu gostaria muito que não tivesse acontecido, mas também não sou de passar a mão na cabeça quando se tem crime para ser desvendado, não. O crime, o criminoso precisam ser responsabilizados, mas dentro do processo legal, como você bem citou. Obrigado, Colombo. Até amanhã. Até mais, Sidney. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.